Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, tô aqui de volta para falar um pouco mais do coronavírus. Hoje eu recebi diversos áudios, diversas mensagens de grávidas e parentes preocupados. Muitos têm se falado do dia da virada, né? Ou seja, um momento aí que está disseminado aí o coronavírus pelo jeito aqui no Brasil. E aí vem essa preocupação enorme aí da parte prática do que as mulheres grávidas devem fazer ou não. E é isso que eu quero abordar aqui com vocês. Da parte técnica, gostaria de deixar claro que ainda não existe nenhuma evidência científica de que exista a transmissão do coronavírus através da placenta, ou seja, a grávida passar para o bebê. Por enquanto não houve nenhum caso, não existe nada descrito nesse sentido. Volto a lembrar aqui também dos casos que a gente teve em gestantes na China e nos outros países. Por enquanto não houve nenhum caso pior por conta da mulher ser gestante. E também não tem nenhuma evidência de que o coronavírus possa ser transmitido através do leite materno. Então pensando aí na amamentação. Então, posto isso, eu vou responder algumas perguntas que eu já respondi individualmente para as minhas pacientes, mas eu acho que vai ajudar todas. Então, a primeira pergunta, começando do começo, é se você deve adiar uma tentativa de gestação nesse período. Então, o que a gente tem é isso, eu tenho sugerido para as minhas pacientes que se realmente não houver uma urgência em engravidar, óbvio que urgência em engravidar é engraçado, é estranho, mas obviamente se não é uma mulher que está no meio de um tratamento de reprodução assistida, ou ela tem uma idade muito avançada, onde ela esperar 6 meses possa ser perigoso para perder essa chance, talvez seja interessante esperar aí pelo menos uns 2, 3 meses para ver como as coisas vão caminhar, porque por mais que a gente não tenha, como eu falei, nenhuma evidência de transmissão, vai que lá pra frente a gente descobre alguma coisa nesse sentido e vocês possam se arrepender. Então, acho que não tem urgência justamente em engravidar. Então, se você não tem essa pressa, eu esperaria um pouco sim. Outras coisas que vieram pra mim. Será que eu devo antecipar o parto? De repente fazer o parto antes? Meu filho tá para nascer, mas de repente vai nascer em abril. Será que eu devo fazer agora e aproveitar que ainda não tá tão ruim assim o quadro? A resposta é não. Eu acho que não deve antecipar o parto por conta disso. Até porque já disseminou. Eu já tenho 2 pacientes internadas hoje que tiveram contato com outras pessoas infectadas. Então, eu acho que não faz sentido antecipar. Pode ser que mais pra frente esteja pior. Mas como eu disse, não adianta a gente colocar um bebê prematuro numa UTI nesse momento, sendo que dentro do útero parece ser o lugar mais seguro para esse bebê. Outra pergunta que eu recebi é se você deveria mudar de hospital, né? De repente ir para uma maternidade pura e simples do que ficar exposta talvez no hospital geral. Por enquanto não existe essa recomendação. Os hospitais gerais que atendem esse público com problemas respiratórios, aí, com suspeita de corona, teoricamente eles isolam o pronto-socorro deles, mas obviamente eu sei que isso gera uma tensão para alguns familiares, e aí vai depender um pouco de como vocês se sentem nesse ambiente. Então é uma decisão muito pessoal, uma coisa que deve ser tratada aí com o obstetra de vocês, e eu vou abordar isso com as minhas pacientes individualmente. Acho que não é hora também de criar um alarde onde não existe. Outra pergunta que eu recebi hoje é se vocês deveriam cancelar, por exemplo, o chá de bebê de vocês, que está marcado para as próximas semanas. A minha sugestão é que sim. Eu acho que, apesar de, como eu falei, tá tudo seguro, que as grávidas não estão em maior risco por enquanto, a informação que a gente tem até o momento é essa. É óbvio que você contrair algum tipo de infecção respiratória ou até pegar o coronavírus, obviamente isso vai ser motivo de tensão. Então, se a gente pode evitar essa exposição, até porque justamente se estiver perto do parto, imagina você ter o parto e tá com coronavírus, a preocupação da amamentação, então não faz muito sentido. Eu acho que, se possível, eu tenho orientado sim as minhas pacientes a cancelar esse tipo de evento, festas grandes, onde vai ter muita gente, você não sabe de onde essa pessoa às vezes vem, de onde ela encontrou outras pessoas, então vamos tentar evitar contágio de qualquer maneira, né? E aí vem também a preocupação em relação às visitas na maternidade. Será que vocês devem cancelar as visitas na maternidade? Você acabou de ter o bebê ou vai ter o bebê, será que você deve pedir para as pessoas não irem? É uma situação muito difícil, mas honestamente minha sugestão é que realmente evite que grande quantidade de gente vá visitar, restrinja ao máximo, de repente deixar só para os avós mesmo, e mesmo assim, os avós que têm aí uma segurança de não ter tido contato com ninguém, que não tenha vindo de áreas de perigo e de risco, como a Europa. Então aí é uma sugestão, tudo que eu estou falando aqui não existe nenhum consenso, até porque as informações são escassas, mas é a opinião de uma pessoa que está acostumada aí com gravidez de alto risco, com essa situação, tenho lido, tenho estudado, tenho visto tudo isso, minhas opiniões nesse momento são essas.
Em relação ao aleitamento, teoricamente não é contraindicado. Na China, apesar de não haver evidências de transmissão pelo leite, na China, se eu não me engano, houve restrição, sim, em relação à amamentação. Eles pediram para não amamentar, mas não é um consenso, como eu disse. Agora, se você for amamentar e tiver com quadro gripal, independente de ser corona ou ser H1N1, o que quer que seja, tem que usar a máscara, tem que lavar a mão exaustivamente. E se você tiver com um quadro desse e o seu bebê está na UTI, eu acho que é bom senso, mesmo que a UTI não restrinja a sua entrada, que você evite eventualmente expor essas crianças, principalmente mais frágeis, a uma doença aí desconhecida, aí mais ou menos em relação à repercussão disso para os bebês. Como eu falei no último episódio do coronavírus lá no podcast, foram 2 casos de crianças na China que tiveram, infelizmente as 2 ficam bem, mas a gente também não consegue se pautar só com 2 casos de bebês, né? Então é isso, pessoal, eu vou tentando voltar aqui com novas informações. Qualquer coisa, vão me procurando aí direto no WhatsApp ou direto pelas redes sociais, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.